Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, vamos à resolução de super três questões sobre o tópico de juros simples e o título já diz tudo. Três questões que você não pode errar se o teu concurso for cair esse conteúdo. Todas elas são de uma banca que é padrão em realizar concurso envolvendo matemática financeira. Em concurso de banco em geral, a banca Sesgran Rio. Eu peço que durante o vídeo, se você gostar, se você entender e aprender, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo para que ele possa ajudar mais pessoas. E lembrando sempre, esses vídeos que possuem mais de uma questão, o material fica na descrição gratuitamente para você baixar, imprimir e responder junto comigo, beleza? Primeira questão, Sesgran Rio 2024, diz assim para a gente, ó. Sabe-se que R$ 1.200 foram capitalizados a partir de uma taxa constante de juros simples, já entregou ouro, de 3% ao mês, durante N meses. Então daqui eu já tiro o quê? O capital, vamos anotar os elementos principais em matemática financeira. Capital, ou também chamado de principal, é o 1.200. É o valor que foi capitalizado. Está aqui, ó. É o valor inicial do investimento, 1.200. Posso chamar também, aliás, posso anotar também a taxa, que a gente chama de I. A taxa de 3% ao mês. Então, 3% AM. Tá bom? O tempo, chamado de T, não temos. A questão chamou de N. O montante, vamos ver se a gente entende daqui a pouco. Tá bom? E os juros, a gente descobre já já. Então, continuando a leitura. Ao final do enésimo mês, ou seja, quando acabou o investimento, o montante foi 1.920. Então, já achei o montante. 1.920. Qual o valor de N? Galera, lembra que montante, também chamado de valor final ou valor de resgate, nada mais é do que o capital mais os juros. De modo simples, é quanto que eu coloquei mais quanto que rendeu. Tá bom? É o valor que eu tenho ao final de uma aplicação. Tá bom, agora pensa comigo. Você botou 1.200 e agora você está com 1.920. Como é que eu acho os juros? Não precisa decorar nada. Pensa, eu botei 1.200 e agora foi para 1.920. Quanto que eu aumentei? É só pegar o 1.920 e tirar o 1.200. Concorda comigo? Concordo, professor. Isso vai dar 720. Esse 720 é o acréscimo, é o rendimento, ou seja, é os juros. Então quer dizer, professor, que sempre que eu quiser encontrar os juros, é só pegar o montante menos o capital. Sim, galera, é só fazer isso. Até porque o montante é o capital mais os juros. Se eu passar o capital para cá, ele vem subtraindo. Ó. Mas não tem que estar decorando essas coisas, não. Tá bom. E agora? Agora vamos lembrar. Em juros simples, a gente tem uma formulazinha. Se a gente quiser utilizar a fórmula, a gente tem. Juros simples é o CIT, Companhia Inimiga do Trabalho. CIT, capital vezes a taxa vezes o tempo. Agora a gente anota os dados. Qual é os juros? 720. Mas eu botei quanto? 1.200, é o capital. Qual é a taxa? 3% ao mês. Então, 3%. E o tempo? Vou deixar T mesmo. A questão chamou de N, eu vou deixar T mesmo. Posso cancelar aqui, tá bom? Por que eu posso cancelar? Porque só tem multiplicação e divisão. Então, fica 720. 12 vezes 3 vezes T. 3 vezes 12 dá 36. Então, 36 vezes T igual a 720. O T será 720. O 36 passa dividindo. Galera, de cabeça, 72 dividido para 36 dá 2, professor. E aí repete o zero. São 20 meses, gabarito, letra C, questão de número 1. E uma dica importante antes de ir para a próxima questão. Muito cuidado aqui, ó. Taxa e tempo. A taxa e o tempo precisam estar padronizados. O tempo, anota essa frase, o tempo sempre acompanha a taxa. Se a taxa está em meses, eu tenho que utilizar o tempo em meses. Se a taxa está ao ano, eu tenho que utilizar o tempo em anos. O tempo e a taxa precisam estar padronizados. O tempo sempre acompanha a taxa. Se a taxa aqui está ao mês, o tempo vai resultar em meses.
Não esqueça disso. Beleza? Próxima questão. Sesgran Rio 2024 diz assim: Sérgio deseja comprar futuramente um computador que custa 4.860. Considerando que o valor do computador não sofra variações durante o tempo e que ele investirá na data de hoje uma quantia de 4.500 a uma taxa de juros simples de 12% ao mês, qual é o prazo, ou seja, qual é o tempo, beleza? Desse investimento para que ele consiga comprar o computador à vista imediatamente após atingir a meta. Acabei deixando o gabarito aqui, não vou cortar não, tá? Vamos lá, vamos anotar os dados. Capital, taxa, tempo, montante e juros. Só para a gente ter noção, a gente anota os elementos principais. Capital é o valor que ele investiu. Ele investiu 4.500. No final, para que ele possa comprar o computador, ele tem que ter 4.860. Então, 4.860 é o valor final que ele tem que chegar com a aplicação dele. Então, é um montante. O montante é 4.860. Então, eu tenho que colocar 4.500 e tem que virar, tem que se tornar 4.860. Então, quanto que tem que render? É só pegar o 4.860 e tirar o 4.500. Isso dá 0,6,360 reais. Isso aqui é os juros. A taxa, a gente já sabe, 2% ao mês. 2% ao mês. Está faltando tempo. Ele pediu, afinal. Pediu prazo. Então, de novo, juros simples, né? A questão falou, ó. A gente usa o CIT, Companhia Inimiga do Trabalho. O capital vezes a taxa vezes o tempo. E agora, professor? Agora é só substituir. Os juros, 360. Capital, 4.500. A taxa, 2%. E o tempo, bom, o tempo eu estou querendo. Tá bom? Novamente, como só tem divisão e multiplicação, eu posso simplificar. Fica 45 vezes 2 vezes t igual a 360. 45 vezes 2 dá 90, vezes t igual a 360. O t será 360, 90 está multiplicando, passa dividindo. Se quiser, a gente pode cortar o zero. 36 dividido para 9 dá 4. Então, após 4 meses, ele conseguirá comprar o seu equipamento, tá bom? Gabarito, letra B. Questão de número 2. Você está gostando do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo. E agora, estamos fortalecendo cada vez mais a nossa comunidade de membro. Então, se você puder, se tiver vontade para apoiar o canal, seja membro e tenha vídeos exclusivos só para você que ajuda o canal mais, como é que eu posso dizer, mais próximo de mim, tá bom? Você que apoia essa ideia. Seja membro, tá aí em algum botão para você se tornar membro aqui do canal Matemática com Douglas Souza e ter acesso a conteúdos exclusivos, beleza? E próxima questão, a última do vídeo, uma questão muito boa, diz assim pra gente, ó. Deixa eu pegar aqui o marcadorzinho de texto. Qual é a taxa? Então ele já começa claro, dizendo o que ele quer. Qual é a taxa de juros simples? Já deu o regime de capitalização. Utilizada por quase que não saiu, utilizada por uma aplicação para tornar um capital, ele já disse, ó, de R$ 1.000, em um montante de 1.240 em um período de um ano. Vamos com calma. Vamos com calma. Ó, o capital, ele já disse que é 1.000. O montante, ele já disse que é 1.240. Então, você precisa aumentar. Se eu coloquei 1.000 e quero 1.240, eu tenho que aumentar 240. Isso aqui é os juros. Tá bom. O tempo é um ano. Só que o gabarito tem tanto a taxa em ano como em meses. Então, vamos ter que fazer um teste aqui. Juros simples, capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Primeiro vamos botar o tempo em anos. E aí a taxa vai dar em ano. Se não tiver gabarito, a gente coloca o tempo em meses. Então, os juros é 240, o capital é 1.000, a taxa eu estou querendo, eu vou colocar sobre 100, porque ela já dá... Eu vou colocar sobre 100, porque aí ela já dá em decimal. Tá bom? E o tempo, um ano. Posso cancelar aqui.
Então, a taxa vai ser 240. Ficou 10 vezes I igual a 240. Então, o I vai ser 240 sobre 10. O I seria 24, tá bom? Por cento ao ano. Não temos esse gabarito. Professor, não temos. Tá bom? Não temos. Por que eu sei que aqui está em porcentagem? Eu acho que eu falei decimal, falei errado. Por que eu sei que já vai dar em porcentagem? Porque eu botei sobre 100. Se eu boto sobre 100, note, se eu digo que a taxa é 3%, quando você vai montar, você coloca 3 sobre 100. Se está sobre 100, é porque esse cara aqui de cima já indica o percentual que é a taxa. Tá bom? E a galera, em geral, copia a fórmula I sobre 100. Moral da história, não é para usar o tempo em anos. Não dá gabarito. Tá bom, professor. O que a gente faz, então? A gente pode pegar esse 24, que é o ano, e dividir por 12 para achar a taxa mensal. Mas não vou fazer assim, não, para não dificultar a sua mente, tá? Vou fazer o simples. Ó, agora eu vou descobrir a taxa mensal. Então, já sei que não é letra C, não é letra D e não é letra E. Juros, 240. Capital, 1.000. A taxa, eu não sei, vou colocar I sobre 100. E o tempo agora eu vou usar 12 meses. Por quê? Porque agora eu quero encontrar a taxa mensal. Vai ter que dar gabarito, tá? Vou simplificar aqui. Então vai ficar 240. Sobrou 10 vezes 12, 120 vezes I. Então o I será 240. 120 está multiplicando, né? Faça a igualdade e divide. Essa divisão dá 12% ao mês. Ainda não tem gabarito, professor. Mas não é letra B. E a letra A vai ser? Bom, vai ter que ser letra A. Mas por quê, professor? Galera, isso aqui é 2%. 2% é 2 sobre 100. Dividir por 100 é você pegar o 2, que a vírgula está aqui, e voltar duas casas. Não tem ninguém, a gente coloca um zerinho. Então vai ficar 0,02. Isso é a representação decimal de 2%. Lembra que a gente pode representar um percentual em forma de porcentagem, em decimal ou em forma de fração. Tá bom? Show de bola? Espero que você tenha gostado, compreendido. Tamo junto. Que Papai do Céu te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui!